Viaje mais barato sem promoção. Os 11 segredos que funcionam sempre. Você já reparou que duas pessoas sentadas lado a lado no mesmo avião, no mesmo voo, podem ter pago valores completamente diferentes pela passagem? E não. Isso não é sorte. Também não é promoção milagrosa. Na maioria das vezes, é informação. Se você costuma pesquisar passagens, viajar de avião ou simplesmente quer parar de pagar mais do que deveria, esse vídeo vai mudar completamente a forma como você compra voos a partir de agora. Antes de continuar, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a ideia é simples: te ensinar a viajar de forma mais inteligente, econômica e sem dor de cabeça. E um aviso rápido. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar links com produtos indicados pelo canal, que podem te ajudar na sua experiência de viagem. Agora fica comigo até o final, porque alguns desses truques parecem pequenos, mas um único detalhe pode representar centenas de reais economizados em uma única viagem. Vamos direto ao primeiro. Número 1. O detalhe no horário que derruba o preço sem mudar a rota. Quando a maioria das pessoas procura uma passagem aérea, ela faz sempre a mesma coisa. Escolhe o destino, define a data e seleciona o horário mais confortável. Normalmente, voos no meio da manhã, no início da noite ou em horários bonitos, como 9 horas, 10 horas, 18 horas. E é justamente aí que está o problema. As companhias aéreas sabem exatamente quais horários as pessoas preferem. Elas monitoram isso o tempo todo, e quanto maior a procura por um horário específico, maior o preço. Mesmo que o avião, a rota e o tempo de voo sejam exatamente os mesmos. O truque aqui não é mudar o dia, nem o destino, é mudar poucas horas. Voos que saem muito cedo, ainda de madrugada, ou em horários considerados incômodos, como logo após o almoço ou tarde da noite, costumam ter uma demanda menor. E menor demanda significa tarifa mais baixa. Muitas vezes, a diferença entre sair às 6 horas e sair às 9 horas pode ser de dezenas, ou até centenas, de reais. E estamos falando do mesmo avião, do mesmo assento e do mesmo tempo de viagem. Outro ponto que quase ninguém percebe. Voos com horários quebrados, como 5h40, 13h20 ou 22h50, tendem a ser mais baratos do que horários redondos. Isso acontece porque menos pessoas filtram essas opções manualmente. O sistema entende isso como menor interesse e reduz o preço para tentar preencher o avião. Ou seja, quem aceita ajustar o horário em 1, 2 ou 3 horas, muitas vezes paga menos, sem abrir mão de conforto real. Esse é um daqueles detalhes simples que parecem óbvios depois que você descobre, mas que fazem toda a diferença no valor final da passagem. E o mais interessante, a companhia aérea não precisa saber que você está usando isso a seu favor. Você só está escolhendo de forma mais inteligente. Número 2. O clique que faz o sistema te mostrar tarifas mais baratas. Pouca gente sabe disso, mas quando você pesquisa uma passagem aérea, o site não é neutro. Ele observa, analisa, aprende com o seu comportamento. Cada clique, cada pesquisa repetida, cada vez que você volta para o mesmo voo, tudo isso envia sinais. E esses sinais ajudam o sistema a decidir quanto você está disposto a pagar. Se você entra várias vezes no mesmo site, procura o mesmo destino nas mesmas datas e fica voltando para aquele voo específico, o algoritmo entende uma coisa muito simples. Essa pessoa tem interesse real. E quando o interesse é alto, o preço raramente cai. O truque aqui é quebrar esse padrão. Em vez de pesquisar sempre da mesma forma, no mesmo navegador, com o mesmo histórico, você precisa evitar que o sistema te reconheça como um comprador insistente. Uma das formas mais simples de fazer isso é não ficar atualizando a mesma busca repetidamente. Outra é usar janelas anônimas ou alternar o dispositivo onde você faz a pesquisa. Isso não é magia. É apenas lógica de precificação dinâmica. O sistema tende a mostrar tarifas mais agressivas quando ele não consegue prever seu comportamento. Quando ele não sabe se você está decidido ou apenas explorando. Outro detalhe importante. Nunca clique sempre no voo mais barato da lista sem antes observar as outras opções. Quando você clica direto no menor preço, o sistema entende que aquele valor é aceitável para você. Às vezes, sair da página, mudar a ordem de filtros ou refazer a busca mais tarde faz com que tarifas diferentes apareçam, mesmo para o mesmo voo. E aqui está o ponto principal. As companhias aéreas não precisam aumentar o preço para todo mundo. Basta aumentar para quem demonstra mais interesse. Quem entende isso, começa a pesquisar de forma estratégica. Quem não entende, acaba pagando mais, achando que foi azar. Número 3. A escolha de bagagem que muda o valor final e quase ninguém percebe.
Quando a maioria das pessoas compra uma passagem aérea, ela não presta muita atenção em um detalhe específico: a bagagem. Normalmente, o passageiro pensa assim: vou levar mala, então já marco tudo de uma vez. E é exatamente aí que o preço começa a subir, sem necessidade. As companhias aéreas aprenderam que muita gente aceita pagar mais por conveniência, não por necessidade real. Por isso, o sistema costuma sugerir automaticamente opções com bagagem incluída, mesmo quando você poderia viajar apenas com uma mochila ou mala pequena. O truque aqui é simples, mas extremamente eficaz. Nunca assuma que você precisa de bagagem despachada. Em muitos casos, só de escolher a tarifa mais básica e avaliar depois o que realmente vai levar, o valor da passagem já cai bastante. Às vezes, a diferença é maior do que o próprio custo da bagagem. Outro ponto importante: em alguns voos, o preço da mala muda dependendo do momento em que você adiciona. Adicionar bagagem durante a compra nem sempre é a opção mais barata. Muita gente não percebe, mas escolher bagagem automaticamente faz o sistema entender que você aceita pagar mais pelo pacote completo, e isso impacta o valor final sem você perceber exatamente onde. Quem viaja com frequência aprende a fazer o contrário. Primeiro garante o menor preço da passagem, depois decide se realmente precisa adicionar algo a mais. Isso não significa viajar desconfortável. Significa não pagar por algo que você talvez nem use. E quando você começa a separar o que é essencial do que é apenas hábito, a economia aparece de forma quase imediata. Número 4. O aeroporto errado que faz a mesma viagem custar muito menos. Quando alguém pensa em viajar de avião, quase sempre escolhe o aeroporto mais óbvio. O principal da cidade. O mais conhecido. O que todo mundo usa. E exatamente por isso, ele costuma ser o mais caro. As companhias aéreas sabem que a maioria das pessoas não compara aeroportos próximos. Elas assumem que o passageiro quer praticidade e vai aceitar pagar mais por isso. O truque aqui é simples, mas extremamente poderoso: olhar além do aeroporto principal. Em muitas regiões, existem aeroportos secundários, alternativos, ou até cidades vizinhas que recebem voos da mesma rota, às vezes até com o mesmo tempo de viagem aérea. A diferença está no custo operacional e na demanda. Menor demanda, menos concorrência direta, preço mais baixo. Às vezes, trocar o aeroporto de chegada ou saída significa acrescentar um pequeno deslocamento terrestre, mas em troca, a economia na passagem compensa. E muito. Outro detalhe importante: alguns aeroportos cobram taxas mais altas das companhias aéreas, e isso é repassado diretamente para o passageiro no valor do bilhete. Quando você escolhe um aeroporto alternativo, essas taxas muitas vezes são menores. O passageiro comum raramente percebe isso, porque pesquisa apenas cidade A para cidade B. Quem conhece esse truque, pesquisa região, não apenas cidade. E aqui está o ponto-chave. O sistema não interpreta isso como uma tentativa de burlar nada. Você está apenas escolhendo uma opção menos óbvia. O resultado é simples: mesmo voo, mesma distância, preço diferente. Número 5. Por que comprar ida e volta juntas pode sair mais caro? Desde sempre, muita gente aprendeu que comprar ida e volta juntas é sinônimo de economia. Parece lógico, parece prático, parece até mais seguro. Mas na prática, isso nem sempre é verdade. As companhias aéreas trabalham com precificação separada por trecho, mesmo quando o sistema apresenta tudo como um único pacote. E o que quase ninguém percebe é que cada perna da viagem pode ter uma tarifa completamente diferente. Quando você compra ida e volta juntas, o sistema tende a te mostrar combinações pré-definidas, nem sempre as mais baratas individualmente. Ele prioriza conveniência, não economia. O truque aqui é simples: verificar os trechos separadamente. Em muitos casos, comprar a ida com uma companhia e a volta com outra, ou até em dias ligeiramente diferentes, sai mais barato do que fechar tudo de uma vez. Outro ponto importante: quando você escolhe ida e volta juntas, o sistema entende que você já está comprometido com aquelas datas. E quando o compromisso é alto, a flexibilidade de preço diminui. Já quando você pesquisa apenas ida, o algoritmo tende a mostrar mais opções, mais variações e às vezes tarifas que simplesmente não aparecem no pacote fechado. Isso não significa que ida e volta juntas nunca compensam. Significa apenas que assumir isso como regra faz você perder dinheiro. Quem pesquisa de forma estratégica sempre compara pacote completo versus trechos separados. E muitas vezes, a diferença surpreende. Número 6. O comportamento que faz a companhia aérea te classificar como cliente caro. As companhias aéreas não analisam apenas datas, destinos e horários. Elas analisam pessoas. Ou melhor,
Comportamentos. O sistema não sabe quem você é, mas aprende rapidamente como você age. E isso influencia diretamente os preços que aparecem para você. Quando alguém pesquisa passagem sempre no mesmo padrão, mesmo dispositivo, mesmo horário do dia, mesmas datas, mesmas rotas, o algoritmo começa a traçar um perfil. Um perfil de alguém previsível. E previsibilidade, para a companhia aérea, significa menor necessidade de desconto. Outro comportamento que pesa muito: ficar voltando várias vezes para o mesmo voo específico, sem nunca mudar filtros ou opções. Isso sinaliza interesse forte e urgência. O truque aqui é simples, mas exige consciência. Não se comporte como um comprador decidido desde o início. Alterne pesquisas. Mude datas, horários e até destinos próximos. Mostre ao sistema que você está comparando, explorando e avaliando possibilidades. Quando o algoritmo não consegue te encaixar facilmente em um perfil de compra, ele tende a ser mais agressivo nos preços, porque precisa competir pela sua atenção. Outro detalhe que quase ninguém percebe: pesquisar sempre em horários muito específicos, como à noite ou no horário de pico, também pode influenciar. Nesses períodos, há mais usuários ativos e a pressão por desconto diminui. Quem entende isso começa a pesquisar com estratégia, não com pressa. Quem não entende, acaba aceitando o primeiro valor que aparece, achando que não havia alternativa. Número 7. O dia invisível da semana em que as tarifas despencam. A maioria das pessoas acredita que passagem aérea tem preço fixo, que hoje custa isso, amanhã pode custar aquilo, quase como um mistério. Mas a verdade é que os preços seguem padrões, e um desses padrões está diretamente ligado ao dia da semana. As companhias aéreas sabem exatamente quando a maioria das pessoas pesquisa e compra passagens. Normalmente, isso acontece perto do fim de semana ou no início da semana, quando as pessoas estão planejando viagens, férias ou compromissos. E quando a demanda aumenta, o preço acompanha. O truque aqui é simples, mas pouco usado: pesquisar e comprar em dias de menor movimento. Em geral, dias mais neutros, longe do impulso do planejamento, costumam apresentar tarifas mais competitivas. Isso acontece porque o sistema precisa estimular a compra quando há menos usuários ativos. Pouca gente percebe, mas o mesmo voo pode ter preços diferentes dependendo do dia em que você faz a busca, mesmo que a data da viagem não mude. Outro detalhe importante: não confunda o dia de viajar com o dia de comprar. São coisas completamente diferentes. Você pode viajar em qualquer dia, mas escolher o momento certo para comprar faz toda a diferença. Quem entende isso passa a observar padrões, não apenas valores isolados. E quando você encontra o dia invisível, aquele em que quase ninguém está comprando, o sistema fica mais flexível. Número 8. A configuração escondida que bloqueia aumento de preço. Quando você pesquisa uma passagem aérea, muita coisa acontece em segundo plano. E uma parte importante disso está ligada a como o site te reconhece. Pouca gente sabe, mas algumas configurações básicas do navegador influenciam diretamente a forma como os preços são apresentados. Não porque a companhia esteja enganando você, mas porque o sistema reage a padrões de comportamento armazenados. O truque aqui é reduzir ao máximo essas referências. Uma das formas mais simples é usar janelas anônimas para pesquisas sensíveis, especialmente quando você está comparando valores ao longo de vários dias. Isso impede que o histórico de navegação influencie as próximas buscas. Outro ponto importante é não misturar pesquisas de passagem com logins ativos, contas abertas ou histórico de compras no mesmo momento. Quando o sistema associa a pesquisa a um usuário identificado, ele tende a ajustar a oferta com base em padrões anteriores. Essa configuração escondida não é um botão mágico. É uma forma de limpar o contexto da sua pesquisa. Quando o site não consegue identificar se você já pesquisou antes, se está decidido ou apenas explorando, ele tende a trabalhar com preços mais competitivos. Quem ignora isso acaba vendo valores que sobem de forma quase inexplicável. Quem aplica percebe variações mais favoráveis, especialmente em buscas repetidas. E o mais importante, você não está fazendo nada errado. Está apenas garantindo que o sistema não te trate como um comprador previsível. Número 9. Como escolher assento sem pagar, sem pedir favor à companhia? Muita gente nem percebe, mas paga mais caro na passagem sem mudar absolutamente nada no voo. Mesmo avião, mesmo horário, mesmo destino. O motivo? O assento. Hoje, as companhias aéreas transformaram a escolha de assento em uma fonte extra de lucro, e fizeram isso de forma tão natural que o passageiro passou a achar que pagar é obrigatório. Mas não é.
O truque aqui é entender quando a escolha de assento realmente importa e quando ela é apenas ansiedade. Em muitos voos, principalmente os mais cheios, o sistema acaba atribuindo assentos automaticamente perto do embarque, e isso acontece sem custo adicional. Quando você paga para escolher o assento com antecedência, o sistema entende que você valoriza controle e conforto, e isso reforça o perfil de quem aceita pagar mais por extras. Já quem aguarda, muitas vezes recebe um assento perfeitamente normal, sem nenhum prejuízo real. Outro detalhe que quase ninguém percebe: alguns assentos melhores só são liberados gratuitamente mais perto do voo quando a companhia precisa organizar a ocupação da aeronave. Ou seja, pagar antecipadamente nem sempre garante vantagem. Às vezes, só antecipa um gasto desnecessário. Isso não significa que escolher assento nunca vale a pena. Significa apenas que fazer isso automaticamente, sem avaliar o contexto, faz você pagar mais sem perceber. Quem entende esse truque começa a separar o que é essencial do que é apenas hábito, e só isso já reduz bastante o valor final da viagem. Número 10. O truque internacional que faz voos longos custarem menos que os curtos. À primeira vista, isso parece não fazer sentido. A lógica comum diz que quanto mais longe você voa, mais caro deveria ser. Mas no mundo das companhias aéreas, nem sempre é assim. Em muitas rotas, voos longos acabam sendo mais baratos do que voos curtos, porque fazem parte de rotas estratégicas, com muita concorrência entre companhias. Quando várias empresas disputam o mesmo trajeto internacional, o preço vira uma arma de competição. Já voos curtos, especialmente entre cidades próximas ou com pouca concorrência, costumam ter preços mais altos, simplesmente porque o passageiro tem menos opções. O truque aqui é olhar a viagem como um conjunto de trechos, e não como um único deslocamento direto. Às vezes, voar até um hub maior, um aeroporto internacional muito movimentado, sai mais barato do que ir direto ao destino final, e a partir desse ponto, completar a viagem pode custar bem menos. Muita gente nunca considera isso porque pensa apenas em origem e destino. Quem pensa em estratégia de rota encontra oportunidades que não aparecem nas buscas mais simples. Outro detalhe importante: companhias aéreas costumam subsidiar voos longos para alimentar conexões, preencher aeronaves grandes e manter presença em determinados mercados. E quem se aproveita disso paga menos. Não é coincidência. É planejamento comercial. E quando você entende essa lógica, começa a enxergar preços que antes pareciam impossíveis. Número 11. O erro normal que faz você pagar mais em todas as viagens. Existe um erro tão comum que quase ninguém percebe que está errando. Porque ele parece lógico, parece seguro, parece até responsável. Esse erro é comprar com pressa. A maioria das pessoas pesquisa passagens já com a decisão tomada. Ela não está comparando. Está apenas tentando confirmar uma escolha que já fez. Quando você entra no site pensando, preciso comprar agora, o sistema sente isso. Não literalmente, claro, mas pelo seu comportamento. Poucas variações, poucos cliques, nenhuma comparação real. E quando não há comparação, não há motivo para o preço cair. O truque aqui é mudar completamente a mentalidade. Comprar passagem não é um ato impulsivo, é um processo. Quem viaja mais barato não compra na primeira pesquisa. Ele observa. Testa horários. Compara dias. Alterna rotas. E, principalmente, não demonstra urgência. As companhias aéreas contam com a ansiedade do passageiro, com o medo de perder o voo, com a sensação de que, se eu não comprar agora, vai ficar mais caro. Às vezes, isso é verdade, mas na maioria das vezes, é apenas percepção, não realidade. Quando você entende isso, para de agir como refém do preço e começa a agir como alguém que escolhe, e esse é o maior truque de todos. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa. Viajar mais barato não depende de sorte nem de promoções milagrosas. Depende de entender o jogo. Pequenos detalhes, horário, comportamento, forma de pesquisar, mudam completamente o valor que aparece na tela. E depois que você aprende isso, é impossível voltar a comprar passagem do jeito antigo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com alguém que sempre reclama do preço das passagens, porque agora você sabe que dá para pagar menos. E lembra, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você encontra os links com produtos indicados pelo canal, que podem te ajudar a ter uma experiência de viagem ainda melhor. Vale a pena conferir depois. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a ideia é simples: te ensinar a viajar de forma mais inteligente sem pagar mais do que deveria. Nos vemos no próximo vídeo.